Veja no ICL Notícias, segunda edição. Operação Salva Golpistas. PL protocola pedido de urgência para anistia na Câmara. Bolsonaro no hospital. Olá, amigos, estou no hospital. Ex-presidente passa por cirurgia e não tem previsão de alta. Já antecipo para vocês que não tenho grandes expectativas de uma evolução rápida. As veias abertas da América Latina. Aliado dos Estados Unidos vence eleição no Equador. E Trump elogia presidente de El Salvador na Casa Branca. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, no ar nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, e também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube e na sua Pop TV, para você que nos assiste no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, eu e Chico Sá estamos a postos e Heloísa Vilela em Brasília. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Elô. Boa tarde, comunidade. Vamos que vamos para mais uma bela semana. Vamos que vamos. Começando a semana falando de anistia. De novo, hein, Elô Vilela? Protocolando, aliás, o PL protocolou, né, o pedido de urgência para o projeto de anistia. 262 assinaturas eles conseguiram. Quero trazer para a gente já começar falando sobre isso o que disse o líder do PL, que é o Sóstenes Cavalcante. Vou abrir aspas aqui para o que ele disse. Devido às notícias recebidas que o governo está pressionando os deputados a retirar assinaturas, mudei a estratégia e agora está protocolado o documento público, aliás, o documento e público também, este documento, né, que todos assinaram. O governo não vai nos pegar de surpresa mais. E dessas assinaturas, mais de 100, Elo, acho que esse é o ponto importante para a gente começar a nossa conversa, né? São de partidos da base aliada do governo. União Brasil, que a gente já falou muito aqui, e por aí vai, né? Assim, é um número absurdo que está deixando muita gente muito irritada, porque é a base do governo, deveria ser mais democrática, né, e defender a democracia. E pelo menos um número menor, mas se você pegar aí, ó, União Brasil, dos 59 deputados, 40 votaram assinaram essa medida. Do PP, que já era de se esperar, dos 48, 35, são aí mais de 70%. PSD, quase metade, 23 de 44%. E por aí vai, republicanos, MDB, que está super bem contemplado no ministério, né, do Lula, 20 dos 44. O PSD também está muito bem representado no governo Lula. Então, é um número que incomoda muita gente. Agora, foi uma mexida rápida do Sóstenes Cavalcante, porque realmente estava uma pressão grande, uma conversa intensa, do líder do PT na Câmara, o Lindbergh Faria, e do próprio Ministério das Relações Institucionais, que também estava conversando com as lideranças. A gente tem notícia de um deputado que tinha colocado o nome e retirou, que é o deputado Paulo Folletto, que é do PSB de Bola, do Espírito Santo. Eu conversei com ele hoje. Ele me disse que ele cometeu um erro, que uma assessora ligou para ele e falou, olha, tem um pessoal aqui pedindo para você assinar esse projeto. Disse para mim que achava que era um outro projeto de anistia novo, diferente, e que ele na pressa assinou, depois foi lá e tirou o nome dele. Mas fato é que ele é do Espírito Santo, onde o bolsonarismo é forte, ganhou as eleições. Então a pressão sobre sobre esses deputados que estão em áreas de representação grande do bolsonarismo, é uma pressão forte. E é a isso que muitos acabaram cedendo. Tem outro caso da deputada Helena Lima, do MDB de Roraima. Essa não conseguiu tirar, não deu tempo, mas ela ia a caminho do deputado para retirar a assinatura. O caso dela era muito parecido com o que
deu exemplo aqui o Juliano Medeiros na sexta-feira. Tem muito deputado que assina ali para agradar o colega, e como é uma coisa só ainda protocolar, está muito longe de ir para o vamos ver, assina. Foi o caso dessa deputada. Correu, não deu mais tempo, está lá, ela está sendo contada como alguém a favor da anistia. Mas, Elô, a partir de agora, o que é que se dá? Porque o líder, o Sóstenes, havia combinado, ele iria esperar o Hugo Mota voltar das suas pequenas férias, ia reunir os líderes e ia combinar com eles. Ele se antecipou porque pelo menos gera um fato político, né? O ex-presidente está no hospital, eles já tentam fabricar essa comoção, tem mais essa urgência sendo protocolada, então você faz um pacote ali da anistia e não deixa esfriar o tema, né? Mas na vida real, se você pegar, tem 1.038, fiz um levantamento aqui, 1.038 projetos iguais a esse na fila lá do Hugo Mota, de 2010 para cá. Então, o Hugo Mota pode muito bem elegê-lo e tocar para frente, ou também ir empurrando com a barriga e vamos embora, né? Pode. E nas contas do Lindbergh Farias, líder do PT, são mais de 2.000 projetos que estão na fila ali dos pedidos de urgência. Então, assim, o Hugo Mota tem toda a desculpa do mundo para não colocar esse daí em votação imediatamente. E essa estratégia do PL adotada hoje de correr para colocar esse requerimento de urgência pode também ser um tiro no pé, porque representa uma pressão maior sobre o Hugo Mota, que é tudo que ele não quer. Então isso pode, em vez de conseguir favores com o presidente da casa, pode irritar o presidente da casa, o colocando numa situação difícil que ele não queria enfrentar. Justamente ele queria essa semana para as coisas se acalmarem, dar tempo ao tempo e haver mais negociação dentro da casa. Ele vai ficar sem essa opção. Agora ele vai ter que tomar uma atitude, né? É a atitude do não fazer nada ou de colocar esse projeto em votação. Então, quando ele voltar desse feriado, a pressão vai ser ainda mais intensa. Agora, eu conversei também com o deputado Zaratini, ele estava destacando para mim o seguinte: a situação é muito difícil, mas se você pegar o número total de deputados do Congresso, 513, tirar aí os 262 que assinaram embaixo dessa medida, você tem um número quase igual. Então, também não vai ter vida fácil a votação de uma matéria como essa. Por quê? Como você bem disse, Chico, tem gente que bota o nome lá para agradar um colega. Não necessariamente todos os nomes que estão no pedido de urgência para a matéria se transformarão em votos a favor. Agora, quem é que quer arriscar isso? Porque é uma conta bem difícil e é uma disputa muito acirrada, né? Exatamente. Não, e o tema está quente, teve toda essa cirurgia do Bolsonaro, que ajuda no processo de comoção, não desconfiando da questão da cirurgia ter realmente demorado, mas eles sabem vender isso de forma muito espetacular, né? O bolsonarismo sabe vender isso de forma muito espetacular. Era uma cirurgia que já necessitava muito tempo e tal, foi feita, mas eles transformam isso num cinema. Um cinema do horror a favor desse projeto, a favor do próprio bolsonarismo e etc. Eles sabem causar essa comoção e vão tentar criar uma certa pressão a partir desse fato médico. É um fato médico que é utilizado, né, ali em rede social. O Bolsonaro se fotografa a cada 5 minutos, coloca os tubos, faz uma produção assim pesada e... O próprio Bolsonaro foi divulgado, né, Chico? Ele mandou mensagem para os parlamentares já a caminho do centro cirúrgico. Exatamente, está ali na maca, mas já a preocupação é com rede social, é com post e com fazer disso um espetáculo e do espetáculo uma comoção pública. Isso é desde 2018. Desde a tal da facada lá, que é só o que se vê e continua agora. Você tem visto algum efeito disso, Elô? No Congresso, assim, eles exploram isso? Tem um efeito prático, será?
Eu acho que não, Chico. Eu acho que esse espetáculo é para o grande público. Sim. Não é para os deputados que estão no Congresso, porque para os deputados que estão no Congresso é o eleitor. Então, se isso vai mobilizar o eleitorado, aí você tem uma pressão sobre os congressistas, né? Então, eles são muito suscetíveis a isso. Agora, é curioso, né, que se você pegar o volume de votos que o bolsonarismo tem hoje na sociedade brasileira, toda vez que se faz uma pesquisa, é muito menor do que a representação que eles acabam tendo dentro do Congresso. Sim, né? sim. Você tem um número de congressistas que topam embarcar na agenda do bolsonarismo e que hoje em dia, com essa proposta, exatamente é isso que está acontecendo, eles querem conquistar para si esses votos, querem garantir para si esses votos, né? Então é um número muito maior do que, na verdade, a sociedade. Quer dizer, esse Congresso não está, de fato, representando o espectro político da sociedade como um todo quando a gente faz as pesquisas. Agora, é claro, como me disse um deputado hoje, você tem uma minoria econômica que tem um poder financeiro enorme que garante a eleição dessas pessoas e que eles sim é que são representados, os seus interesses é que são representados no Congresso Nacional, na sua maioria, né? Perfeito, Exatamente. Elô. E nesse meio todo, acho que vale a pena a gente trazer como é que está se posicionando a base do governo, né? O líder do PT na Câmara, ele reagiu sobre isso publicamente no Twitter, ele foi dizer no X, né? Ele disse o seguinte: eu queria que os parlamentares soubessem. Aqueles que estão assinando essa aventura estão se associando a uma organização criminosa que tenta impedir um julgamento isento no Supremo Tribunal Federal. Esse projeto é nitidamente inconstitucional. Vamos entrar numa aventura como essas por nada, porque esse projeto não terá qualquer validade. Ao mesmo tempo que ele se posiciona, né, Elô, como base de governo, ele também está levantando um debate jurídico que é do projeto ser inconstitucional, né? Exatamente, isso eu acho que assim, ele falou tudo, é um risco que esses deputados estão correndo de se associar a algo. É tão impensável isso, se você parar para raciocinar, eles estão dentro do Congresso Nacional, com mandatos eleitos pelo povo, e não teriam nada disso se a gente tivesse o resultado que se pretendia, que era instaurar de volta uma ditadura nesse país. Eles quebraram o Congresso Nacional porque eles não respeitam o que aquilo ali significa. Eles quebraram o Supremo Tribunal Federal porque eles não respeitam as leis. Eles quebraram o Palácio do Planalto porque não respeitam o resultado das eleições. É com essa gente que esses deputados querem se associar de verdade? Será que eles ainda não pensaram o que é que eles estão fazendo? Acho que não. Acho que está bem claro que eles estão com interesse eleitoreiro imediato, esquecendo o conjunto da obra. Mas eles serão cobrados por isso também, não se enganem, serão cobrados, porque eles estão atentando contra a democracia. Eles querem que pessoas que tentaram destruir a democracia sigam para casa como se nada tivesse acontecido. E eles não estão falando desse pessoal que quebrou tudo, eles estão falando também de quem mandou quebrar, de quem pagou para quebrar, de quem planejou o golpe, de quem planejou o assassinato. Assim, é inacreditável, né? Você vê políticos eleitos fazendo isso. Mas você já vê também sinais do próprio Supremo, né? Já tem saído uma voz aqui, outra voz ali, algumas vezes em off, já em on em algumas ocasiões, ministros soltando já, mandando um recado bem evidente de que, olha, isso não passa, isso não bate com a Constituição, e o nosso dever é zelar pela Constituição, portanto, não vai para frente, aqui não passa. Você sabe que essa foi até a apuração da Andréa Sadi hoje, ali conversando com o ministro do Supremo, de que, olha, a anistia é inconstitucional mesmo, daqui a pouco a gente vai detalhar até isso com o Cacai, ele pode falar do aspecto jurídico disso, mas acho que vale a pena a gente também trazer aqui a entrevista do Gilmar Mendes para a Folha de São Paulo, porque ele falou abertamente. Aquilo que se está, aliás, aqui abre aspas para Gilmar Mendes, tá? Aquilo que está se usando na campanha pela anistia é o pretexto do 8 de janeiro para, na verdade, tentar anistiar aqueles que são os mentores do golpe e que tiveram agora a denúncia da Procuradoria-Geral da República recebida pela primeira turma. Eu não vejo sentido nenhum em processo de anistia.
Ou seja, ele está justamente falando o que a Elo acabou de dizer, né? Sim. E falando dos mentores do 8 de janeiro. Está muito claro aí o que pensam os ministros, Elo. Não tem a menor dúvida. E isso a gente sabe desde que esse projeto começou a circular dentro da Câmara dos Deputados. A gente já sabia que, porventura, se ele passasse na Câmara e no Senado, ele morreria no STF. Não existe a menor possibilidade de uma tentativa de golpe ser tratada como algo diferente do que uma tentativa de golpe. E é assim que o STF vai olhar para esse processo de projeto de anistia. Anistiar quem tentou dar um golpe de Estado. E não vai passar. Então, por isso que o deputado Lindbergh Farias e a própria ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, têm destacado. Isso só vai aumentar uma crise com o judiciário. E esses deputados não estão preocupados com isso, pelo visto. Querem ir para o enfrentamento, como fez Jair Bolsonaro durante seu governo, na construção do processo de golpe, tentando enfraquecer e desmoralizar o judiciário. Esse projeto dali não passa, sem chance. É isso aí. Posso entrar, já que o Chico começou a falar da cirurgia de Bolsonaro, posso entrar também nesses aspectos, Elo? A gente está falando sobre o avanço aí da campanha de anistia, como que o Bolsonaro se envolveu nessa história. Ele está internado, continua internado, né, no hospital DF Star, então lá de Brasília. Nesse domingo, ele fez essa cirurgia que o Chico disse que foi uma grande exposição midiática, com a Michelle ali nos stories, né, atualizando minuto a minuto do que estava acontecendo. Minuto a minuto eu estou exagerando, mas ela estava ali Quase chamando, isso, né? Quase isso. Os apoiadores. Saía post a cada segundo. Dizendo, olha, ainda não temos notícia, ainda não acabou, né? Trazendo esse mistério em torno da cirurgia, que foi uma cirurgia para desobstrução intestinal, que é um procedimento para liberar as aderências intestinais, para usar termos aqui médicos para descrever essa história, para reconstruir a parede abdominal. Essa reconstrução é por conta das sequelas, né, da facada de 2018. E aí essa operação durou 12 horas. O chefe da equipe médica, que é o Cláudio Birolini, ele disse que foi bastante complexa essa operação e essa recuperação vai ser lenta também, isso de novo de acordo com a equipe, não tem previsão de alta. A gente tem aqui a fala desse chefe da equipe, ele deu uma coletiva de imprensa para atualizar sobre o estado de saúde do Bolsonaro. A gente tem aqui, vamos assistir. Depois dessas primeiras 48 horas, a gente entra numa outra fase de pós-operatório, tá? Que é uma fase um pouquinho mais tranquila, mas já antecipo para vocês que não tenham grandes expectativas de uma evolução rápida. E as imagens, né, Lu? As fotos também do Bolsonaro, Chico, mostrando, né, na situação, dentro do hospital. Exploração total. E isso vai ser esse ano inteiro, se preparem. Porque agora vai ser uma longa fase no hospital. Não estou dizendo, não sou médico para dizer que não é necessário, mas o que eu critico é a exploração. Tem muitos outros políticos que passam por situações, inclusive, mais complexas, tratamentos de câncer e etc., e nunca fizeram esse tipo de exploração. Como a Dilma, por exemplo, como o próprio Lula, eu estou criticando o espetáculo que se faz em torno disso. E eu acredito, assim, eu fiquei observando todo esse espetáculo nesse final de semana, desde sexta-feira, e eu acho que aí eles cavaram, e com chance altíssima, eles já cavaram, o Bolsonaro e a equipe, uma prisão domiciliar no futuro. Eu creio que quem sonha com prisão de Bolsonaro, em Papuda, etc., creio que pode esquecer. Sinto em dar essa má notícia, mas cria-se um ambiente, um cenário com cirurgia, e devem ter outras cirurgias menores, e sempre associá-lo ao hospital, de modo que, quando sair a condenação, Bolsonaro já tem em mãos laudos suficientes para ir para casa. Prisão domiciliar. Eu acho que aquele sonho de Bolsonaro preso está indo meio para as cucuias. Preso no sentido de uma penitenciária. Eu acho que criou-se aí já está se criando uma batelada de exames, de laudos, de histórias, de espetáculo, que tiram automaticamente o Bolsonaro de uma prisão.
aquela prisão sonhada por maioria dos brasileiros, prisão clássica de ir para um estabelecimento penitenciário, eu acho que adeus. A partir dessa... Chilindró já era, né? Chilindró já era. Eu acho que a partir desse espetáculo médico vai se criar uma situação completamente favorável à prisão domiciliar. E esse espetáculo agora, com Michele, com um post a cada segundo, com o próprio Bolsonaro, que tá muito intensivo essa publicidade. Está muito intensiva. Eu acho que ela é para ajudar ela funciona como uma espécie de habeas corpus para essa prisão. Vai haver condenação, mas certamente não haverá prisão no ambiente carcerário que o país imaginava. Se a gente imaginar, né, pensar, levar em consideração o que aconteceu semana passada com o Chiquinho Brazão, que foi mandado para casa por condições de saúde, eu acho que esse seu raciocínio não podia estar mais correto. Hoje eu ouvi uma outra pessoa falando assim, eu imagino até a situação extrema de um médico chegar e dizer ele tem que ser atendido num hospital de Massachusetts, que é o único que tem o tratamento que ele precisa nesse minuto. E aí ele não tem passaporte, vai para o Supremo, como é que fica? O próximo passo é esse. Para criar uma situação ruim para o Supremo. Mas eu acho que o que você falou, Chico, tem muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Cria-se já uma situação em que seria impossível mandá-lo para um chilindró. Ele teria que ir para casa com uma tornozeleira eletrônica. Eu acho que já garantiu... Eu espero que isso não aconteça. Também espero que não aconteça, mas eu acredito que a domiciliar está garantida, viu? O sonho brasileiro do Bolsonaro vendo o sol nascer quadrado... dificilmente acontecerá. Talvez já pensando nisso, né, Chico? A estratégia, porque não vai ter jeito, porque já sabe que vai ser preso e talvez essas alternativas que eles estavam estudando com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e não está tendo muito apelo lá, né? A gente vê que o próprio governo Trump até agora teve adesão de 2 parlamentares ali. O plantão do Eduardo Bolsonaro lá não está tendo efeito nenhum, né, de livrar o Bolsonaro por uma intervenção, digamos, maluca do Trump. Então vai ter que ser mais estudado. Eu acho que mas com essa questão das cirurgias, e eu acho que terão outras, cria-se e dá para escrever um roteiro perfeito para livrá-lo da cadeia. E correndo por fora, enquanto isso, no Congresso ali com a anistia, né? Antes eu estava falando que o Bolsonaro mandou mensagem a caminho do centro cirúrgico, a gente tem essa fala, né? Essa mensagem que ele trocou com os parlamentares, aqui está separada essa arte, eu vou ler aqui para vocês o que disse o Bolsonaro em mensagem a parlamentares. Ele disse, modular a pena da Débora, aquela história do batom, passando de 14 para 10 anos de prisão, continua sendo uma brutal injustiça. Deus ilumine cada um dos 513 deputados e 81 senadores em seus votos. Esse voto tem um peso capital. Ele justamente diz isso, né, porque está apelando para a torcida, né, para jogar esse tema de novo mais uma vez para a sociedade, né? Exatamente, não, e uma mensagem na marca, né, que tem toda uma força ali emocional e tal. O apelo é esse, é um pouco daquelas orações de uma forma espetacular, apelando para o Evangelho, e outra, essas mensagens ligadas a um sacrifício, alguém que está se sacrificando no hospital pelo povo brasileiro. Uma imagem, tentar criar uma imagem cristã a partir disso. Mas eu acho que eles são muito bem-sucedidos nesse sentido. Daí a minha desconfiança de que prisão, adeus. Por isso que a gente tem que sempre trazer de volta, eu não sou coveiro, tem que trazer de volta a imagem dele imitando gente morrendo de falta de ar e achando graça, né? A gente tem que lembrar as pessoas que morreram na Covid por causa dele, como foi aquele rapaz que apareceu lá no dia que ele começou a dar uma coletiva, no dia que ele virou réu, que ficou gritando lá de trás, né, para ele, seu assassino, você matou um monte de gente na Covid. Essas imagens não podem sumir, elas não podem ser substituídas pelo coitadinho do Bolsonaro em tratamento médico, né? Ele, de coitadinho, ele não tem nada, ele tem acesso aos melhores médicos do país, está sendo super bem tratado, né? Então, ele, de coitadinho, não tem nada, ele tem de planejador de golpe de Estado, é isso que ele é, um cara que queria, né, derrubar a nossa democracia, ponto final. Totalmente, Lu. A imagem que a gente tem que lembrar dele é ele imitando uma pessoa sem fôlego diante da Covid. Aquela imitação é que tem que
vir à tona de novo. A outra coisa que tem que ser lembrada sempre é a experiência que fizeram em Manaus. Deixaram faltar oxigênio em Manaus. E só se viu a abertura de covas e mais abertura de covas lá na capital do Amazonas durante aquele período. Então, esse tipo de coisa é que deve ser lembrado. E a gente espera, seguindo essa linha de raciocínio, né, Chico Elô, que ele se recupere prontamente para responder pelo seu julgamento. Eu escrevi uma coluna agora no ICL Notícias que é saúde total. Inclusive saúde, não só saúde, como aquela história que ele pregava, que ele tinha físico de atleta, que volte a ter físico de atleta, né? Que volte a ser o homem mais forte do mundo para enfrentar uma cana. Porque aí sim, aí seria o ideal. Elô, posso trazer também aqui a história do Glauber Braga, né? Hoje é o 6º dia da greve de fome do deputado, né, que está dentro da Câmara em protesto. Ele está na mesma sala onde houve aquela decisão do Conselho de Ética que aprovou a cassação dele, né? Agora esse assunto vai para o plenário, mas fato é que ele ainda está lá, 6º dia hoje da greve de fome. Ele recebeu visita de movimento popular, a gente tem as imagens aqui, vai colocar na nossa tela. Durante o final de semana, ele recebeu vários integrantes também do governo Lula, viu, Chico? O chefe da SECOM, o Sidônio Palmeira, foi até lá, também a ministra Gleisi Hoffmann. O líder do PT, Lindbergh Farias, visitou o deputado Glauber Braga, que está dentro da Câmara, né, dentro da sala do Conselho de Ética. Também estiveram lá a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé, também a Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, enfim. Elô, como é que está essa história? Primeiro eu quero saber como é que está a saúde, né, do deputado Glauber Braga, mas também esse assunto imaginando, né, a gente está vendo a visita de pessoas ligadas ao governo Lula, né, aliás, pessoas do governo Lula, integrantes, ministros. O governo está apoiando o Glauber, está oferecendo apoio a ele, enfim, esse assunto pode render até mesmo ir para o Supremo? Olha, Gabi, eu acho que existem 2 níveis de apoio, né? Existe um apoio, uma solidariedade que é humana, que não necessita de dividir as mesmas opiniões políticas, e então é uma pessoa que está em greve de fome, fazendo um protesto, então já existe aí uma solidariedade. Mas me chamou muita atenção o seguinte, você vê ali petistas históricos, né? Macaé Evaristo, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, né? A própria ministra Cida Gonçalves. Mas a presença do ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, me chamou muita atenção. Acho que isso deu um peso de presença mais institucional do governo do que qualquer um dos outros ministros que estiveram por lá, porque são todos ministros de militância política. A própria Gleisi tem muitos anos de atuação no Congresso, seria mais do que natural que ela fosse, né, como figura política, mas a presença ali do Sidônio, sentado ali num degrauzinho no chão da comissão, me chamou muita atenção. Não acho que é uma decisão de governo, então vai o ministro da SECOM falar em nome do governo, não é exatamente isso. Mas eu acho que existe uma integração muito grande entre o Sidônio e a Gleisi, eles trabalharam muito juntos na campanha do presidente Lula, mas o ministro Sidônio sabe o papel que ele tem dentro do governo, né? Ele é o ministro que dá o tom da divulgação dos trabalhos do governo. Ele não iria ali prestar solidariedade ao Glauber, assim, sem pensar no papel que ele exerce, né? Então eu achei muito importante essa presença, mostra o quanto o governo está empenhado em discutir essa questão. A ministra Gleisi Hoffmann vem discutindo isso também com líderes partidários, ela está atuando, discutindo exatamente o excesso, né, da pena, como que ela é desproporcional, como você condenar o Glauber a uma cassação vai muito além do que já aconteceu com qualquer outro deputado em situação semelhante. São pouquíssimos os casos levados ao Conselho de Ética que acabam em cassação. Do total que se contou aí, a última contagem que eu vi, cerca de 3%. Hoje a Sâmia Bonfim estava falando isso comigo. 3%, incluindo aí Flor de Lis, que é um caso de assassinato, o Eduardo Cunha, que é um caso de corrupção, né? E por aí vai. Então são situações muito graves, muito sérias, que não é o caso
do Glauber Braga, que empurrou um provocador para fora da Câmara dos Deputados. Poderia sofrer uma sanção? Poderia. Cassação de mandato é muito forte. Como ele muito bem disse hoje, isso legitima outras ações que já estão acontecendo. Uma tentativa de cassar o mandato do Renato Freitas, tentativa de cassação de outros 2 mandatos que ele mencionou em estados diferentes da federação. Então isso abre um precedente perigoso dentro da Câmara dos Deputados, você cassar o mandato de um deputado combativo. Então foi muito nessa linha que hoje o Glauber falou para um grupo de representantes dos movimentos sociais, inclusive uma jovem do Levante da Juventude, leu um texto para ele, ela não conseguiu acabar, começou a chorar, foi algo assim intenso, e você entra naquela sala, você sente assim uma energia diferente das pessoas que estão realmente lutando para que essa violência política não aconteça. Pois é, Lu, a gente vai continuar trazendo as atualizações sobre isso e discutindo a gravidade dessa história, né? Que, como você disse muito bem, a gente já discutiu muito aqui no ICL, é completamente desproporcional, né? Quantos casos deveriam estar sendo julgados de acordo e não são? Obrigada demais, Elo, por hoje. Ao longo dessa semana, a gente volta a se falar, querida. Um beijo. Até amanhã, pessoal. Boa noite, Elo. Obrigado. Rodrigo Viana chegando aqui para conversar com a gente. Chegando. Rodrigo, já vamos chegar falando da anistia, né? Anistia. Da aprovação da urgência da anistia. 5 assinaturas a mais que o necessário. E aí, já vou te perguntar, fraqueza ou força? Eu queria falar de um personagem que talvez dê para a gente juntar os 2 temas, anistia e Glauber. Sabe quem é que não assinou a urgência pela anistia? O tal de Arthur Lira. Olha. Foi pedido, né, que ele assinasse, mas ele não assinou. E o PP, né, foi pedido, claro... Interessante, né? Porque ele estava articulando nos bastidores. Né? Eu acabei de ter essa informação aqui. O Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL... pediu, né, assim, pessoalmente para o Arthur Lira, assina aqui e tal. O Arthur, hoje ainda, o Arthur Lira diz, não, prefiro me manter distante, não ter o meu nome aí nessa lista. Porque, afinal, ele é o relator do principal projeto de interesse do governo, que é a isenção para quem ganha até R$5.000 de imposto de renda. Então, o Arthur Lira não assinou e deu um recado. Quem sabe, quando for ao plenário, eu posso até votar favoravelmente à urgência, mas não vou deixar o meu nome ali. Ele, então, fez esse gesto para não romper totalmente com o governo. Como você disse, o PP, o partido dele, é o que deu proporcionalmente mais apoios ao projeto de anistia. 70% da bancada, e eles têm ministério, né? Então, o PP é um, União Brasil é outro. Então, o Arthur Lira tem a ver com esse tema, né, assim, dessa maneira, com o projeto de anistia. E no caso do Glauber, a gente acompanha, o STF talvez entre, hoje tem um bastidor, né, de que o STF já mandou o recado de que se o Congresso aprovar a anistia, o que eu acho improvável, mas se aprovar a Câmara, Senado, passar, o Lula vetar, depois derrubarem o veto, o Supremo pode botar um freio nisso tudo. Porque a vitória da cassação do... não, eu estou falando, misturei os 2 assuntos agora, né? Se o Congresso aprovar, a Câmara aprovar a cassação do Glauber, o Supremo pode botar um freio na cassação para não fortalecer demais o Arthur Lira, porque ele é um adversário do Supremo nesse momento, né? Interessante esses 2 assuntos cruzados, né? Porque na semana passada a gente trouxe aqui como é que o Arthur Lira estava se articulando nos bastidores pela cassação do Glauber, e também a anistia é um assunto muito importante ali para uma parte do Centrão e principalmente para a base bolsonarista nessa história toda, então a oposição. Agora, a questão é se é uma demonstração de força, porque são só 5 assinaturas, por um lado. Sim, era a sua pergunta inicial, né? Deu uma volta... Não, imagina, a gente está aqui para colocar tudo na mesa, né, Chico? Na roda. Agora, e Chico, também quero te ouvir sobre isso, né? Porque são 5 assinaturas, então é uma demonstração de força do bolsonarismo diante de um assunto que é difícil de ser pautado, né, no Congresso, não tem adesão, por exemplo, do Hugo Mota, né, que é o presidente da Câmara, ou fraqueza, justamente porque foi difícil, foi custoso conseguir chegar até essas assinaturas. Eu acho que é uma vitória do PL, não dá para a gente dizer que não seja uma vitória do bolsonarismo, né, Chico? Constrói-se uma, assim, o Bolsonaro produzindo um espetáculo médico ali, junta com mais um pontinho, assim, não é uma vitória acachapante, porque não vai nem ser votado agora, mas constrói-se ali, né, nas manchetes, uma ideia.
uma ideia de que eles podem ser vitoriosos. Sim, É um projeto que passou dessa urgência, mas tem um detalhe aí que mostra uma fraqueza, que é quando ele corre para aprovar agora, dizendo que as pessoas vão retirar a assinatura, aí você diz, pô, então vai ser um fracasso caso coloque em votação. Sim, porque tem 262 assinaturas, só 5 acima. Se for para o plenário, vai precisar de 257. Se essa pressão continua, quer dizer, será que as pessoas vão votar num projeto? Se ele já estava com esse medo, né? Mas agora, eu não diria que é uma demonstração de fraqueza, isso não, porque com o governo operando, dizendo claramente que é contra, o PL consegue 262 assinaturas, é uma amostra de que um pouquinho mais da metade do Congresso Nacional está praticamente alinhado ao bolsonarismo. Mas tem um vacilo do governo na semana passada que a gente está esquecendo. Qual? Tem um momento que o governo vacila e o governo insinua até uma certa queda pela uma anistia, não nos Gleisi termos. falou, né? A Gleisi fala, coloca ali como teste. Essas assinaturas foram colhidas nesse ambiente. Uma coisa é colher num ambiente que o governo bota a cara e diz que está ao lado do Supremo agora, porque o Supremo deu uma puxada de orelha no governo também nesse sentido. Deu. Então, foi nesse ambiente que essas assinaturas foram colhidas. Eu não sei se seria, se conseguiriam a mesma baseada de assinatura agora com esse novo cenário, que o governo não quer mais saber de anistia, mas o governo ficou ambíguo nesse sentido na semana passada. Tanto que a Gleisi chega a pronunciar isso, que parecia um absurdo, depois disso foi um engano e tal, mas era um governo ambíguo no tema. Olha, agora já não tem ambiguidade nenhuma. Né? Não tem mais. Não. E a Heloísa Vilela acaba de passar aqui pra gente, ela saiu do ar e já mandou aqui, saiu a nota apurando o tempo todo. A nota da bancada do PT na Câmara, assinada pelo Lindbergh Farias, é forte, né? É uma nota assim, que mostra que o posicionamento do governo vai ser fortíssimo contra o PL. Isso, aí é outro ambiente, aí é outra história. Ele diz, o Lindbergh, eu estou com a nota aqui, ó, diz que o projeto confronta o STF, cria uma crise institucional gravíssima em nosso país, configura obstrução à justiça, diz o Lindbergh, embaraça o julgamento histórico. Como apreciar uma lei para beneficiar alguém que nem foi julgado, pergunta o Lindbergh. O julgamento dos golpistas no STF é uma oportunidade histórica, é o momento de consolidar a democracia e punir exemplarmente os extremistas de direita, então vai para cima. É uma nova nota, né? Ele até já tinha se pronunciado. É uma mas nova essa nota. me pareceu mais forte até do que antes. Aí é e outro... agora ele fala como bancada do PT, não só como Lindbergh Farias. Aí é outra história, não fica mais naquela coisa, pode ser, não pode, aí é para valer. Bom, a gente vai trazendo atualizações a respeito disso, então agora a gente teve mais esse posicionamento aqui do Lindbergh Farias, né, que é presidente do PT na Câmara, mas agora falando como bancada do governo, então na bancada do PT. Tá aí na tela, ó, Gabi. Aí, agora temos a nota aqui, eu vou trazer esse trechinho que está na nossa tela. Ele falou do PL comemora o protocolo de um requerimento de urgência para o projeto de anistia do Bolsonaro e seu entorno golpista. Mas queremos aqui reafirmar que existem 2.245 projetos tramitando em regime de urgência na Câmara. Ele está dando ali uma comparação de que não é porque foi aprovado o regime de urgência que o negócio vai, assim, ser aprovado à torta direito, né? Porque dá essa impressão, principalmente pelo tom que os bolsonaristas estão querendo passar também. Né, o noticiário foi muito forte com isso. Porque dá-se publicidade a isso parecendo que vai votar agora, amanhã de manhã. Não tem nada... Porque, aliás, ela chama urgência. Não tem muita urgência, como se sabe, né? Então, reforçando o que diz a nota do Lindbergh, nós já falamos aqui também, quem tem o poder de pautar no plenário essa história agora é o presidente da Câmara, Hugo Mota, que até agora não se mostrou nem um pouco disposto a fazer isso. Então, a gente vai continuar acompanhando. É mais um projeto que ganha urgência, as assinaturas, mas entra na fila e é o presidente que pauta ou que não pauta. Depende de acordo com os líderes. Tem que ter acordo. Se 4, 5 líderes ficarem a favor, 4, 5 contra, não tem acordo, né? Enfim... e hoje esse é o quadro. Então, o bolsonarismo escolheu uma vitória parcial. É uma vitória, mas é uma vitória parcial e hoje eu diria insuficiente, até pelo número, só 5 acima do número mínimo, insuficiente para fazer esse projeto avançar rapidamente na Câmara. Muito bem, então, Rodrigo Viana chegou aqui já para levar o nosso nível aqui de conversa. Falando em elevar o nível de conversa, Chico, olha, hoje teremos uma conversa, sim, excelente no Chico Pinheiro Entrevista. Opa, sim. A convidada de hoje é a Astrid Fontanelli, que estava agora, a gente apresentou um trechinho
entre o final do Urgente, né, e o começo do ICL Notícias segunda edição, que já mostrou que promete, né? Mostrou que promete, porque é uma frase ali que ela começa, eu fiquei putaça. Então, isso é uma... Maravilhosa, Isso já né? chamou direto para ver esse programa. Astrid. Tô com você, Astrid. Entende Sou tudo de muito televisão, O hein? Brasil deixa a gente assim. Bom, quem não é, né? Quem não é fã da Astrid tá errado, gente. É uma pioneira, né? Da Não, TV craque brasileira. desde lá da TV Gazeta, acho que fazia. A primeira VJ. TV Mix, que era a primeira VJ do Brasil. Do Brasil, exatamente. Dessa era mais eletrônica aí, é ela, disparada. Isso aí. Então a gente acompanha o papo da Astrid com o Chico Pinheiro, ela que é apresentadora de longa data, aí, tempos mais longevos da televisão brasileira. A gente tem muito a aprender com essa conversa aí. E lembrando que dá para você entrar no grupo de WhatsApp do Chico Pinheiro Entrevista, que é icl.com.br/Chico, e aí você recebe todo o conteúdo exclusivo. Eu tô ansiosa, esse daí eu vou assistir, assim, já saí da N2, já vou ficar focada Pelo amor de aqui no Deus, programa. não vamos perder. E, bom, a gente volta a falar de anistia, o tema do dia, né, porque o PL protocolou esse... O PL pedido de protocolou urgência, esse né? PL, vamos dizer assim. O PL protocolou o PL do regime de urgência, exatamente, lá na Câmara. O PL só tem essa pauta, assim, a oposição parece que só tem essa pauta no Brasil, né? O país sob a mira do Trump e nada. Você tem Minas Gerais e São Paulo que já passaram a régua e viram que serão os dois estados mais atingidos, mesmo com a tarifa ali a tarifa do garçom, nos 10%, Minas e São Paulo serão mais atingidos. Você tem dois governadores trumpistas que não falam nada sobre isso, e você tem o PL, também da mesma turma, né, ampliando um pouco o leque da direita, da mesma turma, falando em anistia, ninguém preocupado com o assunto sério no país. É isso, Chico, e eu acho que a gente já falou bastante aqui sobre o posicionamento dos ministros, alguns falando em off, né, com jornalistas, mas muitos já falando publicamente sobre o posicionamento em relação à anistia. A gente falou agora há pouco do que disse o ministro Gilmar Mendes. Sim. O Celso de Mello também, ministro, ex-presidente do Supremo, aposentado, né? Ele escreveu um artigo exclusivo para a gente no ICL, Opa, que Rodrigo, legal falando isso. sobre isso. Então, no nosso site você pode ler completo o artigo, ele está tocando nesse ponto, mas eu trago um trechinho aqui. Ele diz o seguinte, o ministro, né, o ministro aposentado, então sempre o ministro Celso de Mello diz o seguinte: busca-se agora anistiar as lideranças golpistas, civis e militares e todos aqueles que direta ou indiretamente concorreram para a prática criminosa da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Entendo que tal pretensão encontra obstáculo na própria ordem constitucional. Mais uma vez, olha aí, batendo na tecla da inconstitucionalidade. Conceder anistia a quem perverte a democracia e subverte o Estado de Direito traduz ato que afronta e dessacraliza, uma vez mais, a soberana autoridade da Constituição da República. Acho que é o momento perfeito para a gente conversar com o Cacai a respeito dessa inconstitucionalidade que tem sido levantado. O debate hoje é sobre isso e o ministro Celso de Mello com essa fala tão importante. Boa noite, Cacai. Olá, Gabi. Olá, Rodrigo, Chico, meu querido amigo. Prazer de novo estar aqui com vocês. Boa noite, querido. Olha, essa questão é, para mim, a mais grave que nós estamos enfrentando agora, porque eu até escrevi um artigo que deve sair quinta-feira. Eu falei hoje com o ministro Celso de Mello sobre o artigo dele, que é extremamente importante, e traz uma reflexão para mim que é fundamental. O que é o mais importante? Se passar esse PL da anistia, eu acho que não passa. Nós temos que lembrar que existem mais de 2.000 PLs com pedido de urgência que não andam. Penso que o Hugo, que é um deputado novo, mas com bastante experiência, ele sabe que se ele pautar essa matéria, o mandato dele vai ficar restrito a isso. Do meu ponto de vista, seria uma pá de cal em alguém que está assumindo, muito novo ainda, a presidência da Câmara. Então, eu não acredito que esse processo vingue na Câmara. Mas, se vingar, nós teremos aí um fato gravíssimo, que é o fato de que o poder, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, vai estar colocando o Supremo Tribunal numa encruzilhada, porque esse PL ele é claramente inconstitucional. O ministro Celso de Mello explica isso muito bem nesse artigo dele. Não existe hipótese. O Congresso Nacional pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo numa democracia.
Eu falei isso da tribuna do Supremo quando julgou a descer da presunção de inocência, que o Supremo Tribunal podia muito, mas não podia tudo, porque nenhum poder pode tudo. Então, neste momento, qual o dilema que nós estamos? Nós temos o Congresso Nacional claramente cooptado por razões as mais diversas, de orçamento secreto, que nós conhecemos bem, um grupo que tem o direito de querer anistia, mas que está sendo apoiado por boa parte de deputados que pertencem à base do governo que eles querem implodir. É algo teratológico, é algo inacreditável. Eu sei que Lula teve que fazer uma união muito grande para poder ganhar naquela eleição fatídica que seria a barbárie ou a civilização. Porém, partidos que apoiam o governo, que têm cargos, que têm ministro, apoiar o PL da anistia, que nós sabemos que vai desestruturar o resto do governo Lula, é algo incompreensível na democracia. Mas o mais grave, repito, é que se passar, não acredito que passe, estou muito tranquilo em relação a isso, se passar o projeto da anistia pelo Congresso, inapelavelmente esse assunto será levado ao Supremo Tribunal Federal, que, cumprindo a Constituição, terá que declarar inconstitucional o projeto. Olha que enrosco que nós estaremos frente a uma situação que, mais uma vez, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, vai ficar como sendo vilão para parte da população. É isso que eles querem. Isso faz parte de um projeto que eu já digo e escrevo e falo e debato há muito tempo, de desestruturar, de desmoralizar o Poder Judiciário. Podem ter certeza. Se passar esse projeto, repito, eu entendo que não passará. Talvez não venha a ser nem votado nos próximos tempos, porque não é assim, aprovou a anistia, aprovou a urgência e vai ser colocado em pauta. Não é assim. Esse projeto colocado em pauta agora é um tiro na administração do presidente Hugo Mota, que acabou de tomar posse. Um tiro. Um presidente novo que vai ter uma pauta única durante um bom tempo. Não terá como ter outra pauta. Eu sou experiente em acompanhar política. É o que eu digo sempre, já advoguei para 90 governadores, para vários ministros, senadores, deputados. A regra é que esse projeto não seja colocado em julgamento. Se for votado, repito, não passará no meu ponto de vista, mas se passar, nós estamos criando um impasse gravíssimo no país, que é, mais uma vez, a exposição do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo não terá outra saída. É só ler o artigo do ex-presidente do Supremo, ministro Celso de Mello. É muito claro. O Congresso Nacional não tem o direito constitucional de votar esse projeto. Não é assim que se imagina. Não, o Congresso pode absolutamente tudo. Não pode. Se votar, se tiver maioria, depois nós temos que lembrar que tem que ir ao Senado. O sistema é bicameral. Você acha que o Senado Federal vai aprovar essa aventura que fatalmente estará encantoando o Supremo Tribunal Federal? A estratégia dos fascistas, a estratégia dos bolsonaristas é exatamente desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Se chegasse no Supremo, teria que passar na Câmara, teria que passar no Senado. Se chegasse no Supremo Tribunal, fatalmente teria que haver a declaração de inconstitucionalidade. E aí nós estaríamos vivendo um impasse desnecessário para o país. É por isso que talvez, né, Cacá, Chico, Gabi, todas e todos que nos acompanham, o Bolsonaro ou o bolsonarismo pautando esse tema está querendo talvez conseguir um acordo em situação melhor, né? Sabem que é um impasse, né? O Hugo Mota já andou falando que pode tentar costurar um acordo que não seja nem a anistia pretendida pelo bolsonarismo, nem as condenações que hoje vigoram e que jogam a pena final do Bolsonaro para 30 anos, talvez mais do que isso, né? Então, será que eles não estão... Fala, Cacá, fala. Deixa eu só dizer uma coisa. Nós temos que estar no mesmo, se me permitem, carinhosamente, no mesmo tom no seguinte ponto. O Congresso Nacional não pode discutir pena. Não existe essa hipótese. Não, isso é de quem desconhece. Ninguém tem a obrigação de conhecer o processo penal. Mas poderia aprovar um projeto e mudar as penas dos crimes aos quais foram condenados. Né? Cada réu foi condenado a 4 ou 5 crimes. Se o Congresso muda as penas, você pode ensejar uma revisão das penas de quem já foi condenado. Mas é um processo realmente complexo. A revisão... Eu conversei agora, quinta-feira passada, eu conversei inclusive com a Gleisi e com o Lindenberg sobre essa questão. Uhum. O normal, a normalidade democrática, o Brasil precisa parar de ficar terçando armas em absolutamente tudo. A normalidade democrática seria
uma revisão criminal no Supremo. Você tem toda a razão, Rodrigo, que se o Congresso Nacional vier extinguindo determinado crime, vier colocando 2 crimes em um só, se tiver força para isso, se tiver a diminuição de penas, as pessoas poderão ser beneficiadas, porque você não pode piorar a situação do réu, Sim. mas você pode melhorar a situação do réu. O que é muito ruim e que está dando um curto-circuito muito grande, eu tenho falado muito, que eu tenho recebido telefonema de senadores, de deputados, é falar que vai haver discussão das penas pelo Congresso Nacional. Isso não pode haver. Não cabe a eles. Pode haver, nós tivemos agora pessoas importantes do governo falando isso, mas depois parece que está sendo esclarecido. Então, é muito importante que a gente tenha a certeza de que o Congresso pode muito. O Congresso pode votar um projeto, por exemplo, pegando a discussão sobre as penas, pode votar um projeto sobre a questão específica de 2 crimes que poderiam, em tese, como o ministro Barroso votou, pegar apenas a pena mais alta. Só que, na verdade, o correto é que se tentasse uma revisão criminal no Supremo Tribunal Federal. É difícil a revisão criminal, porque o Supremo teria que julgar. Primeiro seria no plenário. Teria que julgar processos que o próprio Supremo julgou, mas existem argumentos jurídicos. O que nós não podemos é fazer o que estamos fazendo, debatendo esse assunto. Nós, que eu digo, o Congresso Nacional Brasileiro, nós temos a obrigação de debater, vocês são jornalistas, eu sou advogado, sou chamado a fazer análise, mas o Congresso Nacional Brasileiro tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar os limites entre os poderes, sob pena de nós vivemos, por exemplo, essa situação que nós estávamos comentando há pouco, em que nós poderemos ter um Congresso, que não acontecerá, no meu ponto de vista, aprovando uma anistia, que sabem que o Supremo vai ter que julgar a inconstitucionalidade dessa anistia. Isso é um risco muito grande para a estabilidade. O Brasil precisa ter uma normalidade democrática de volta. No meu ponto de vista, essa normalidade passa por quê? Termina os processos, julga quem tem que julgar. O Chico estava dizendo agora, há pouco, com razão, que essas sucessivas cirurgias do Bolsonaro, que sabe que será condenado há 30 anos, há 32 anos, pode mudar o que quiser. Isso, no meu ponto de vista, será uma condenação inexorável. Pode levar a uma prisão domiciliar? É a regra do jogo. Mas vamos lembrar que o Jefferson, o senador Jefferson, tem uma doença muito mais grave que a do Bolsonaro e está preso por determinação do Supremo. Até a semana passada, num outro processo dele, o Tribunal Regional concedeu a ele prisão domiciliar. O Supremo não. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O que nós temos que acompanhar é seguir o devido processo legal. A ampla defesa é óbvio, mas fazer com que esse processo chegue ao fim. Isso é o mais importante para a gente voltar à estabilidade democrática. Ficar discutindo agora PL de anistia, sabendo que se passar, nós estaremos colocando novamente a faca no Supremo Tribunal Federal. Isso é falta, no meu ponto de vista, de visão democrática por boa parte do Congresso Nacional. Cacai, você comentou rapidamente sobre o artigo para o ICL, né? Já está online, inclusive, tá? No nosso portal iclnoticias.com.br. Anistia, um golpe dentro do golpe. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse conceito, né, que ele está trazendo aí, de ser um golpe dentro de um outro golpe. Eu acho exatamente isso. Eu acho que essa tentativa de fazer uma anistia, inclusive incluindo pessoas que sequer foram condenadas, porque a história, Gabi, isso é para quem gosta de ler, a história ela é escrita por quem ganha. Se o Bolsonaro tivesse conseguido fazer o golpe, se tivesse tido o golpe, que houve uma tentativa de golpe, eles estariam escrevendo a história. Eles teriam, certamente... Bem, para fazer o plano, eles prometiam matar Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Se ganhassem, matariam vários outros. Sem dúvida nenhuma, toda ditadura precisa de morte, precisa de terrorismo, precisa de desaparecimento, de tortura. Então, o que é o golpe dentro do golpe? Eles perderam, não conseguiram a tentativa de golpe, não conseguiram implementar o golpe, fizeram a tentativa de golpe, e agora eles estão trabalhando uma anistia para poder, dentro, fazer outro golpe. Porque uma anistia, pressionando o Supremo Tribunal a depois declarar a inconstitucionalidade, no meu ponto de vista, é a continuação do golpe. Eu tenho dito sempre, ainda não estamos livres da instabilidade democrática. Esse movimento que está acontecendo é um movimento que mantém a instabilidade democrática. Por isso é que eu digo que é um golpe dentro do golpe. Eles perderam, não conseguiram colocar o golpe,
Perderam pelos mais diversos motivos. Primeiro pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Poder Judiciário. Depois por parte da sociedade e por parte dos militares brasileiros. E agora insistem em fazer um projeto que sabem que é inconstitucional, que no meu ponto de vista não será, mas se passasse, colocaria um conflito entre os poderes. Por quê? Porque eles querem, na realidade, eles escreverem a história, sendo que eles perderam. Por isso é que eu digo que é um golpe dentro do golpe. Perfeito. Não, tem uma coisa que você falou logo no início, Cacá, que eu acho que isso vai ser determinante, que é o Hugo Mota arriscar o mandato inteiro à frente da Câmara, com a marca de que foi o presidente da anistia bolsonarista, seria carimbar como um tamanho muito pequeno a gestão inteira dele, né? Eu creio que isso politicamente vai ser preponderante, viu? Voltando à sua observação do início. Porque fica o mandato sujeito a isso. Uhum. E ele vira um porta-voz automaticamente do bolsonarismo e ele vira alguém a favor dessa tese o tempo inteiro. Ele vira escravo dessa história. Agora, Cacá, eu sei que a tua praia é mais, análise jurídica, mas você é muito experimentado. Desculpa, tá ouvindo agora, Cacá? Tá ouvindo? Não consegue ouvir? A gente teve uma interrupção. Eu ia perguntar, eu ia pedir para ele nos ajudar também nessa leitura política, o que significa você ter tantos deputados de partidos com cargos no governo federal assinando. Eu ia pedir para ele entrar nisso, porque o Cacá conhece muito o bastidor político, ele mesmo já disse. Tá ouvindo agora, Cacá? Tá ouvindo? Tá tendo um golpe aí. Tá tendo um golpe. Golpe dentro do golpe. Golpe dentro do golpe no nosso áudio. Né? Mas o nosso áudio é muito bom aqui, os operadores são muito bons. O Cacá, eu ia pedir para você ajudar a gente na análise política, né? Partidos como o PP, União Brasil, com ministérios no governo Lula, ele caiu. Então vamos nós mesmos na análise política. Vamos nós. Já que tem tu, vai tu mesmo. O significado disso, né, politicamente para o governo, bom, a gente já falou um pouco disso. O Lindbergh veio para o enfrentamento. O Arthur Lira não põe o nome na lista dos que pedem urgência, o que sinaliza que entre a urgência da anistia e ficar de bem com o governo, por enquanto ele está preferindo ficar de bem com o governo, Arthur Lira. Sim. Então, o bolsonarismo está forte, mas também não está podendo fazer tudo o que quer. Assim, está um jogo ainda meio empatado. Forte, mesmo o Arthur Lira já estaria no bonde, né? Já estaria. Ele não entra em bonde errado. Eu acho que foi fundamental, né, para puxar um pouco o freio dessa articulação golpista. Como disse o Cacá, eles estão em plena operação ainda. Tá em operação, eles não pararam. A conversa do Lula lá levando Arthur Lira, Mota, o Rodrigo Pacheco e o Alcolumbre na viagem para a Ásia, na ida e na volta, imagina quanto que eles não conversaram, né, Gabi? E voltaram de lá com o Arthur Lira chancelado como relator aí desse projeto dos R$5.000 de isenção de imposto de renda. Então é importante. E as pesquisas que mostraram que o Lula está em dificuldade, mas continua ganhando em 2026. E outro que está sendo pressionado é o presidente da Câmara, né? O próprio Hugo Mota. E veja bem, você tocou num ponto importantíssimo. Se fosse uma bela vitrine e um belo projeto para ganho eleitoral, o Arthur Lira tinha abraçado o da anistia e não da isenção fiscal. Ele preferiu abraçar o da isenção fiscal. Porque tem alguma coisa para mostrar para o eleitor. É claro. O da anistia, você vai mostrar o quê? Eu tirei da cadeia os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro. Isso não dá voto. Não amplia para ele. Ele já tem o voto bolsonarista que é para ter. Ele já tem esse voto de direita. Mas eu chegar para o meu eleitor e dizer, olha, eu comandei na Câmara o projeto que... Aí sim, a grande anistia. Anistiar do leão, tirar o bote do leão do calcanhar de quem ganha até 5 mil. Então, esse é um bom resumo, Chico. O Arthur Lira, que talvez seja o maior operador do Centrão, entre anistia e isenção de imposto por quem ganha até 5 mil, ele ficou com a isenção de imposto. O que sobrou para o Sóstenes? É quem está botando a cara e se desgastando. Não tem padrinho grande nesse sentido de... Porque quem padrinho grande ia saber que isso era uma grande bandeira. Parte da conclusão que... Não, isso não é uma grande bandeira. Isso não vai render em 2026. É melhor a gente apostar em coisas concretas. Então mostra que o Lula ainda tem bastante força para manobrar diante de um quadro que é complicado, porque o bolsonarismo também tem força, Gabi. É isso. Acho que a gente ainda vai ver mais desdobramentos dessa história em breve, apesar de que a urgência não quer dizer que o projeto vai tramitar rápido. Sim, sempre lembrando isso. Mas fato é que esse projeto está em muita discussão ali, aqui, adição dos bastidores ali da política. Juntando com o espetáculo das cirurgias, isso. juntando com essas duas coisas, dá
tem um caldo, tá no ar. A gente tá falando disso. Você sabe que no ICL Urgente a gente até fez aquela chamada que fica a gente chama de thumb, né, que é a chamada para o programa, que é cirurgia da anistia. Porque ele foi para o hospital e conseguiu, na imagem de vítima, arrancar os votinhos que talvez ainda faltasse, consolidar aqueles votos, pelo menos. Pô, me ajuda aí, eu sou um homem que estou no hospital, me ajuda. Aquele pacotinho final de assinatura ele conseguiu. Ele conseguiu, na bacia das almas, arrancar os que faltavam. Ah, você está dizendo que ele não tem um problema de saúde? Não, ele tem. E mas fez um apelo diretamente. Fez. Assim, quem politizou a internação não somos nós, é o Bolsonaro, que inclusive escreveu na mensagem hoje, né? Voltaremos. Voltaremos para onde, Bolsonaro, no seu caso? Para casa, tudo bem. Para casa. Volto com saúde, né? Eu não sei, para o poder tá difícil. Para a cadeia, né? Onde ele já esteve lá na época da ditadura, cumprindo pena interna lá no Exército, porque ameaçou explodir coisa e tal, não sei. Voltaremos para a cadeia, talvez, no caso do Bolsonaro. Mas o Chico estava fazendo uma avaliação agora há pouco, viu? Que ele não vai para a cadeia. Mas o Cacai me deu um exemplo que eu balanço na minha tese. Tem essas duas possibilidades aí, né? Eu estava desanimado, mas o Cacai trouxe o exemplo do Jefferson. Que mesmo adoentado... Mesmo muito adoentado e etc., com um quadro que poderia comover algum juiz... Não comoveu. Apesar de que ele deu uma demonstração de virilidade, muita força, né? Quando ele atacou os ele pega um fuzil, né? E mete bronca, né? Foi ficar doente depois. Talvez estivesse doente já da cuca, mas fisicamente depois, né? Porque atacar, ele atacou, né? Como é que é? Foi um leão ali, né? Foi ele que começou ali a guerra da extrema-direita usando o Xandão, né? O ministro Alexandre de Moraes como o símbolo. Aliás, ele que criou esse apelido. Do Supremo Tribunal Federal. Xandão. Foi o Jefferson. Que ele chamava de cachorro do Supremo. Xandão, assim como ele cunhou mensalão, também foi o Jefferson. É isso. Tudo ele. Tá preso. Vamos falar do Equador também? Para dar uma olhada aqui. Por favor, nossos vizinhos, hermanos. A movimentação das eleições por lá nesse final de semana, gente. Trazer um contexto aqui. Jamil Chad está chegando aqui para conversar com a gente. Enquanto isso, eu trago aqui a informação do atual presidente do Equador, o Daniel Noboa, que foi reeleito ontem, então venceu a candidata de esquerda, que é a Luísa González, no segundo turno das eleições. A González, ela não reconheceu essa derrota, é importante dizer isso, porque ela ameaçou até pedir a recontagem de votos nesse caso. E na véspera, você falou sobre estranho, né? Estranheza, Rodrigo. Na véspera do segundo turno, o governo decretou 60 dias, o governo do Equador, 60 dias de estado de emergência, e isso restringia reuniões em massa, lá em Quito, na capital do país, e também toque de recolher noturno. Então a situação ficou assim. E o motivo que foi dado foi uma onda de violência que está atravessando o país nessa disputa de facções do narcotráfico. Então, a vitória do Noboa está acontecendo no momento que isso é bastante positivo para o Donald Trump, né? Tem mais um aliado na América Latina, e a gente até preparou aqui uma arte, né? Um esquema para mostrar quem é o Rafael Noboa. Então, a gente confere aqui agora, presidente reeleito do Equador, tem um resuminho aqui de quem é o Rafael Noboa. Então, portanto, ele tem 37 anos, nasceu em Miami, nos Estados Unidos, é atleta, músico amador, muito ativo nas redes sociais, filho de Álvaro Noboa, magnata do setor de bananas, um grande empresário, né, Rodrigo? É o terceiro Noboa a chegar à presidência do país. Os outros foram o Diego Noboa e o Gustavo Noboa, mais recentemente, muito mais do que o Diego Noboa, né? Claro. Não, Gabi, eu ia só, assim, é bom a gente ter esse perfil do Noboa, que foi reeleito, lembrando que ele está no mandato tampão, estava, né, de 2 anos, porque o presidente anterior acabou saindo antes de completar. Ele foi eleito numa eleição para completar o mandato e agora sim ele é eleito para 4 anos. Por que eu falei eleição estranha? Eu não sei se a gente consegue colocar aqui na tela a votação de como é que foi a eleição no primeiro e no segundo turno. Está aqui, ó. Olha que estranho, gente. Do lado esquerdo, primeiro turno, a Luísa González teve 4,5 milhões de votos no primeiro turno. E o Daniel Noboa também, eles empataram praticamente, Gabi. Teve uma diferença de 17 mil votos apenas, 4,5 milhões, 4,5 milhões. Vai para o segundo turno e a Luísa González perde de 700 a 800 mil votos, diminui quase 800 mil votos entre o primeiro e o segundo turno, sendo que a Luísa González, candidata da esquerda, teve o apoio do terceiro colocado no primeiro turno. Então o normal é que ela subisse um pouco do primeiro para o segundo turno. Ela caiu quase 800 mil votos. Por isso também a turma lá do Rafael Correia, que é o ex-presidente que está exilado na Europa e tal, e que apoiava a Luísa González,
está denunciando uma fraude na eleição do Equador. Mas vamos aguardar, Gabi. Vamos chamar o Jamil Chad para ajudar a gente a entender essa história. Ele que também está acompanhou as eleições esse final de semana. Jamil, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E eu acho que a palavra do Rodrigo é perfeita, estranha, para dizer o mínimo. Jamil, mas teria, assim, eu li análises hoje, assim, que daria, tá atribuindo a um efeito Trump, a um esquisito efeito Trump, a essa vantagem do Noboa. O Noboa visita o Trump, é bem recebido. O Equador, como é um país dolarizado, só é o dólar no bolso que vale. Então, eu vi analistas dizendo que esse efeito Trump, estranhamente também, a palavra é estranha, estranhamente teria ajudado o Noboa aí na reta final. Você acredita nisso? E talvez o medo também, né, Chico? Porque ele decretou estado de exceção na véspera. Né? Não, perfeito. Estado de exceção. Então, as duas coisas, talvez. Eu acho que quando a gente fala a palavra estranha, não é uma denúncia de fraude, porque pelo menos eu não tenho nenhuma prova, ou eu não tenho capacidade daqui de longe de ter nenhum tipo de informação, vamos dizer assim, concreta de que houve ou não houve uma fraude. Eu acho que essa não é a questão. A questão é justamente o que impactou entre o primeiro e o segundo turno para que houvesse algum tipo de reviravolta de uma forma tão profunda. E aí sim, e isso ficou muito claro desde o anúncio, pelo menos dos resultados, a euforia, basicamente, do governo Trump. Nós tivemos aí tweets, ou pelo menos postagens, do Departamento de Estado, de deputados e deputadas da base trumpista dentro do Congresso americano, comemorando a vitória do Noboa, o próprio governo americano comemorando a vitória do Noboa, ou seja, havia sim da parte americana, sem dúvida nenhuma, uma enorme... Será que foi só torcida? Essa é a questão, obviamente, que a gente precisa... Só aqui fazendo uma correção, aproveitando aqui que a gente teve essa interrupção, aproveitando não, tá, gente? O Jamil já volta aqui, a gente teve uma interrupção na internet dele. A gente está falando da vitória do Daniel Noboa, eleito ontem. A gente colocou aqui um errinho na tela, né? Tá como Rafael Noboa, provavelmente uma confusão com o Rafael Correia, que é o padrinho político. Equador, exato, padrinho político da adversária. Da adversária, da González. Então acho que é uma espécie de ato falho aqui, talvez. Quem fez aqui o quadrinho estava pensando no Rafael Correia, mas é Daniel Noboa. Padrinho da Luísa González. Daniel Noboa, vamos lá. Tá aí o Jamil de volta. Jamil de volta com a gente, vamos lá, Jamil. Ou não, ainda não. Ou não, como diria Caetano Veloso, né? Ou não. Agora, se a gente olha para o mapa, enquanto o Jamil vai se preparando para retornar, você falou, o Chico, né? Lembrou que ele foi visitar o Trump pode ter tido um papel central aí na vitória. Olha o Jamil Chad aí para retomar o raciocínio. Fala, Jamil. Então, só para completar, porque de fato o que nós temos hoje é uma disputa pela América do Sul. É uma disputa claríssima por parte, obviamente, do governo Trump para redesenhar a sua área de influência na América do Sul. E aí, olha só o que aconteceu semana passada. Reunião da CELAC, uma reunião fundamental, porque obviamente acontecia no momento de debate de imigração, debate sobre a América Latina dentro do governo americano, e aí nós tivemos o governo da Argentina, que não participou, o governo do Paraguai, que não participou, uma tentativa de enfraquecer a declaração final, inclusive por El Salvador, e claro, uma tentativa do governo americano de encontrar aliados dentro da própria região. O governo americano já tem a Argentina como aliada, sem dúvida nenhuma, tem o Paraguai cada vez mais ao lado dos americanos e agora também tem a comprovação, ou na verdade a continuação de Noboa ao lado dos americanos. Não é pouca coisa na América do Sul, não é pouca coisa você ter a Argentina, o Paraguai e o Equador rompendo justamente a unidade sul-americana, a unidade de qualquer tipo de programa de integração regional, quando você tem esses três países deixando muito claro que vão estar, esses três países já deixaram muito claro que vão estar ao lado das políticas de Donald Trump. Enquanto a CELAC se reunia na semana passada, Milei foi até Assunção justamente para fazer uma mini cúpula, né? Uma cúpula basicamente dos aliados de Donald Trump. Se essa cúpula acontecesse hoje, ela já teria três países, no caso, o Milei, o presidente do Paraguai e agora o presidente do Equador.
É muito interessante, né, esse uso do discurso do problema da violência, claro que é um problema no país, mas mais uma vez sendo usado Foi decisivo lá contra, também, para né? conter manifestação, manipular até eventualmente o processo eleitoral. Isso está sendo muito questionado. Ele decretou estado de exceção em 7 das regiões equatorianas, e lembrando que na campanha anterior, aquela que o Noboa também ganhou, mas que era para um mandato tampão ali de 2 anos, houve um candidato a presidente assassinado durante a campanha no Equador. Durante a campanha. Agora sim, o nome correto, Daniel Noboa. Obrigado, foi rápido aqui o nosso departamento de arte, obrigado, corrigindo. E agradecer também ao público, né, o pessoal aqui do chat que apontou que a gente tinha feito essa troca. Mas então é um país que vive amedrontado pelas facções criminosas e pelo descontrole da segurança pública, a ponto de ter um candidato a presidente assassinado assim, na véspera da eleição, na outra campanha eleitoral, Gabi. E também como a pauta da violência mobiliza a extrema-direita, né, em todo mundo. Aqui no Brasil também é muito utilizado. Sim, tá. Vai ser, 2026 vai passar muito por aí. Vai. Hoje eu li até uma notícia que eu não... Chico, na última eleição já passou por aí, já né? Passou, sim. Fazendo coisas muito parecidas a um estado de emergência de segurança, né? Quer dizer, não é novo, não é totalmente inédito. Isso que talvez no Equador tenha uma facilidade institucional maior para decretar esse estado de emergência, mas no caso do Brasil, em muitas regiões, nós vimos isso acontecer na prática sem um estado de emergência sendo declarado. É isso, gente. Então, instrumentalização do medo, né? Militarização também, sendo utilizado como estratégia para vencer a eleição também. Agora, falando em extrema-direita, queria trazer aqui, ainda a gente estava falando de política da América Latina, né? A gente teve uma reunião do presidente de El Salvador, no Nayib Bukele, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o Trump diz que vai manter a política de deportação em massa. Ele está, sim, alinhadíssimo, né, com o Bukele nesse assunto, porque ele ofereceu até ajuda para construir mega presídios em El Salvador. A gente tem que lembrar, o Bukele tem sido muito aliado do Trump nessa história da deportação em massa. Ele está recebendo imigrantes ilegais de outros países. Desde março, foram 200 venezuelanos que desembarcaram nesse país, né, da América Central, e durante o encontro, o Trump ele fez um elogio público ao Bukele, claro. Vamos ver o que disse o Donald Trump, abre aspas, então, portanto. Você está sendo incrível para o seu país e gostamos de trabalhar com você, porque você quer parar o crime assim como nós. Eu quero dizer ao povo de El Salvador, eles têm um baita presidente, quero agradecê-lo pelo grande trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado. Ele não disse que o belo trabalho que ele vem fazendo é ao governo dos Estados Unidos. Ele recebe lá uma mixaria lá em dólar para guardar esse povo todo lá preso, trancafiado. É terceirização internacional do presídio, né? Inclusive passando por cima de lei, na porrada pura. Olha, quando a gente for contar a história da América Latina, eu acho que tem que reservar um capítulo especial para o momento em que um país se transformou a prisão de um outro país. Eu, sinceramente, desconhecia a história, pelo menos nesse sentido, moderna, em que um país se transforma a prisão de um outro país. É muito escancarada essa submissão, obviamente, por conta de um recurso passado. Eu não acredito que seja só em troca do dinheiro que Donald Trump estaria destinando para as construções, ou para a construção, ou para a manutenção dessas prisões. Tem um elemento ideológico muito claro também nessa aliança. Agora, o que aconteceu hoje? O que aconteceu foi uma reunião na qual, em primeiro lugar, Donald Trump pediu para que novas prisões sejam construídas para que, obviamente, mais pessoas possam ser enviadas, lembrando que são pessoas, a princípio, claro, que são as pessoas deportadas e que têm nacionalidade de El Salvador, são essas pessoas, mas também são pessoas que não podem ser mandadas para os seus países de origem, por exemplo, a Venezuela. Então, esse é um destino. Agora, o que chamou a atenção hoje na conversa foram 2 elementos. O primeiro foi o pedido, basicamente, de Donald Trump para que novas prisões sejam construídas. Ou seja, o programa de deportação não só vai continuar, como vai ser ampliado. Ponto número 1. Ponto número 2, e que a gente já tratou isso em outras ocasiões, porque não é a primeira vez que Donald Trump fala nisso, mas essa vez foi muito enfático, quando ele fala em deportar americanos, não estrangeiros.
americanos que tenham cometido crimes e que, basicamente, o governo não acredita que essas pessoas mereçam mais ficar em território americano. É mais do que assustador quando um governo decide que não quer mais o seu cidadão porque ele não merece mais, porque ele cometeu algum tipo de crime. Quem é que define isso? Como é que se define quando uma pessoa não merece mais viver naquele país e ela pode ser, eu não sei nem qual seria a palavra, deportada? Como é que você deporta do seu próprio país alguém para chegar a um outro país e cumprir uma pena de prisão em um outro país? Enfim, é algo assustador o que foi colocado numa coletiva, na verdade não é uma coletiva de imprensa, é o cercadinho do Donald Trump que fica dentro do Salão Oval. O nosso cercadinho ficava na frente do Palácio Planalto, né? O dele fica dentro do Salão Oval. Agora, tem um terceiro elemento que também chamou a atenção, que foi, isso já foi reportado muito aqui pela imprensa americana, o erro na deportação de um imigrante. Sim. Houve um erro, né, na deportação, todos já reconheceram que esse erro aconteceu. Agora, na coletiva, o Donald Trump fala, olha, quem sou eu para pedir de volta essa pessoa, esse deportado, porque ele é de El Salvador, agora ele está em El Salvador. E aí o presidente de El Salvador diz, e quem sou eu? Eu não tenho poder nem para devolver aqueles para os Estados Unidos. Ele banca bancou a prisão ilegal, que até, nesse caso, até a Suprema Corte. Acho que Kilmar Garcia, né, o nome desse. Esse cara é um caso kafkiano. Uhum. Esse cara está sendo jogado de um lado para outro, ele é de El Salvador. A Suprema Corte, ele foi um erro, claro, da tropa ali, na hora que o avião estava sendo lotado ali de pessoas, jogado, ele foi pego assim embaixo, por nada, cara. Foi colocado para dentro do avião por vários. Esse cidadão, ele é colocado dentro do avião de maneira que não há nenhuma explicação. A tropa pega ele ali e joga dentro do avião. É um negócio absurdo. Agora, eu estava lembrando, o Jamil dizia que, assim, na história da humanidade, você cumprir prisão em outro país, né, cumprir pena, enfim, o que quer que seja. Os Estados Unidos têm algo parecido, mas é diferente porque Cuba foi obrigada, né? Assim, não pediu para Cuba para instalar Guantánamo, né? Eles ficaram com aquele pedaço da ilha de Cuba e instalaram lá uma prisão. Então, eles já têm essa prática, né? Assim, de prisioneiros indesejados, manda para Guantánamo, né? Na época da chamada Guerra contra o Terror, quantos e quantos ficaram ali sem processo, sem nada, fica numa espécie de limbo, onde você não é processado, não tem direito à defesa, mas está sob guarda do Estado norte-americano, sem estar no território norte-americano. É um limbo. E agora eles transferem esse limbo para El Salvador, mas agora com a anuência, com a concordância, isso sim, aí é totalmente inédito, tem razão o Jamil, com a concordância do país que aceita ser a cadeia terceirizada dos Estados Unidos. Assim, é o cúmulo da vira-latice o que está fazendo o El Salvador, com todo respeito ao povo, mas ao presidente de El Salvador, que está, inclusive, com 70% de apoio lá, está super, porque é um país que era dominado pelas bandas criminais, pelas maras, né, aqueles grupamentos criminais completamente descontrolados. Ele colocou alguma ordem aquilo, mas à custa do quê? De romper qualquer limite. Prendeu a população inteira. Está um negócio absurdo. E tem um elemento, né, Rodrigo, que eu acho que é importante a gente colocar, que sim, os americanos fizeram isso, não só em Guantánamo, tem Abu Ghraib no Iraque, tem prisões, só que eram prisões ou secretas ou, como você colocou, impostas, né, sobre um território que, no caso ali, Cuba não tem como negociar nada, absolutamente nada. As outras prisões que isso aconteceu foram prisões que foram secretas. Até, claro, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha denunciou, houve todo aquele escândalo, isso há 20 anos, essas prisões secretas onde torturas poderiam acontecer que não aconteceriam nas prisões regulares dos Estados Unidos, né? Então, sim, essa prática não é inédita. O que é inédito é um país se submeter a isso, haver uma coletiva de imprensa que, orgulhosamente, o país que cede o seu próprio território para ser prisão no outro país está ali pleno, feliz, né, satisfeito de ter sido aceito pelo grande líder. Enfim, um momento estranho na América Latina, sem dúvida nenhuma. Jamil,
Obrigada por hoje. A gente se vê em breve, querido. O Trump não vai deixar a gente ficar muito tempo sem se falar, não. Bom trabalho por aí. Sem dúvida nenhuma. Falta só 3 anos e alguma coisa. Ainda que o Steve Bannon, outro dia, disse que ele vai ter mais um mandato. Ainda tem essa possibilidade. Meu Deus do céu. É isso, querido. Valeu. A gente segue por aqui. Querido. Quero trazer uma atualização, Rodrigo, sobre essa nossa história da anistia aqui em Brasília. Não foram 100, foram 146 deputados da base do governo, viu, que assinaram esse requerimento de urgência para anistia. A gente estava antes falando num outro número, né, e a gente fez esse cálculo agora. A gente teve 40 assinaturas do União Brasil. Vamos fazendo a conta aí, gente. O PP, 35, 28 do Republicanos, 23 do PSD e 20 do MDB. Então, no total, 146 deputados da base aliada, mas nem tanto, do governo. Bem pouco aliada, né? União Brasil e PP, como a gente já sabe, do Centrão, os partidos mais alinhados com o bolsonarismo, né? União Brasil já lançou até candidato de oposição aí, que é o Caiado, pré-candidato no ano que vem. E o PP é o partido do Ciro Nogueira, que todo dia está por aí falando que o Lula nem termina o mandato. Então, os dois partidos têm cargos, mas menos da metade da bancada vota com o governo. Nesse caso aqui, quase 2/3 do PP e do União Brasil, mais de 2/3, aliás, votaram pela urgência para anistia. Impressionante. Olha, mas alguém contou uma mentira, que essa mentira não foi decifrada ainda na imprensa. Alguém contou uma mentira na semana passada. Esse flerte do governo com a anistia, isso precisa ser explicado. E essas assinaturas foram colhidas nesse ambiente. Ninguém explicou ainda aquela fala da Glaze. De que entenderia se houvesse redução de pena. Essa foi a fala. Então, se você pega a ministra das Relações Institucionais, está com esse discurso, esse povo todo vai lá e assina, quem sabe que não pode ter sido no momento que o governo deixou a guarda aberta completamente em relação a esse assunto. Estava mais interessado em passar o que interessa ao país e deixou isso por barato. Esse é um tema que nós ainda vamos ter que trazer. E passar, assim, o pente fino aqui, porque agora essa lista está no sistema da Câmara. Né? Quando a gente sair do ar, vamos poder olhar essa lista e ver quais são os deputados, se tem cargo, se não tem cargo no governo, tudo isso, Gabi. Sim. Só aqui para complementar essa história da afirmação da Glaze, logo depois, Rodrigo, você já falou sobre a afirmação, mas ela foi publicamente para a imprensa até dizer que foi uma fala mal colocada. Sim. Ela disse, olha, eu fiz uma fala que ficou mal colocada mesmo, no sentido de dizer que o Congresso tem legitimidade para fazer qualquer debate, inclusive discutir o que acha sobre as penas, mas qualquer revisão criminal cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, sendo que no caso do 8 de janeiro o responsável por isso é o STF, que foi reiterada hoje até pelo Cacai aqui conversando com a gente, né? Exato. É isso aí. Bom, gente, a gente está aqui, segunda-feira, dia 14 de abril, amanhã temos o Investidor Mestre, né? Sim. Chegou o dia. Chegou o dia com o Eduardo Moreira, aula aberta e gratuita, né, do Edu Moreira, às 8 horas da noite, que é para as pessoas entenderem no meio dessa confusão toda como é que protege o seu dinheirinho, né? E o pessoal pode dizer, mas eu quase não tenho pouco. No meio de tanta turbulência, né? Com Donald Trump, bolsa derretendo e tudo isso. Mas para quem tem pouco, é mais importante ainda saber proteger o seu dinheiro no meio da turbulência. Então, virão as dicas daqui do Edu amanhã às 8 da noite. Basta que você ponha aí o seu celular aqui, no QR Code, aqui, na tela, pá! E aí abre um campo que você... Como é que faz com o QR Code? Né, assim, espero que não exploda o seu celular, o meu objetivo não é esse. Ou então você icln2.com.br e põe o seu e-mail, e aí amanhã a turma do ICL te avisa, tá na hora da aula do Edu, e aí você faz a aula com o Eduardo Moreira. Por isso que é importante, porque você recebe o link para poder acessar logo depois, né, aqui da nossa programação do ICL Notícias, você acompanha a live, a primeira aula do Investidor Mestre. Ela é sempre nova, né, gente? Porque mas todo ano a essa gente talvez atualiza. seja a mais importante dos últimos Eu acho também. tempos. Ou da série inteira do Eduardo, por conta do momento da turbulência. A gente nunca teve uma turbulência igual com essa. essa desordem global, né? Hoje mesmo o Edu estava no N1 falando da questão de como as Big Techs pressionam o Trump em alguns momentos. Então, não é só assim, uma leitura de planilhas do mercado financeiro. É além,
como a política do Elon Musk, por exemplo, influencia o Trump em algumas decisões. É muito mais elaborado. É isso aí. Falando em Elon Musk, amanhã tem esse assunto em detalhes. Olha só como você está conectado com tudo, Chico Sá. Em detalhes, sempre na frente, sempre na vanguarda. Você está conectado com tudo aqui. Eu estou ligado sempre no Em Detalhes, e Em Detalhes é vanguarda, né? Está sempre adentado na história. Chico Sá sempre com as melhores frases aqui. Bom, então, não esquecem, isso é rn2.com.br, sua chance de colocar seu e-mail aí em 2 segundos. Nesse finalzinho aqui, nessa transição de Chico Pinheiro, aliás, de CLN2, né, para Chico Pinheiro, entrevista com a Astrid Fontanelli. Vai lá, coloca o seu e-mail. De você colocar o seu e-mail e não perder a chance, a oportunidade de poder aprender a investir, viu, gente? Porque é um assunto que a gente sempre vai deixando para depois, né? Só que o impacto nas nossas finanças a gente tem todos os dias. Então vamos nessa, Chico Sá, Rodrigo Viana, amanhã estamos de volta? Estamos de volta. É isso aí. Por favor. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Olá, vamos falar um pouco de dinheiro, do seu dinheiro. Não é de hoje que a gente sabe que tem muita gente aplicando golpes financeiros por aí. Você não pode cair nessa. A gente tem que ficar de olho, ainda mais quando se fala do nosso suado dinheirinho, não é mesmo? Esses golpes estão cada vez mais sofisticados e vêm de onde você menos espera. Tem até corretoras famosas, conhecidas, metidas em confusão. Mas dá para você fugir dessas armadilhas do tal mercado. Meu querido amigo Eduardo Moreira, que já foi eleito o melhor influenciador de economia e negócios deste país, preparou uma aula especial que todo mundo precisa ver. Tudo que você precisa saber antes de investir o seu dinheiro. Vai ser no dia 15 de abril, às 8 da noite, aqui no ICL, totalmente online e gratuita.